Pedir. Vamos falar agora de Flamengo, da situação também do Rafinha, que com certeza agora a torcida também deve estar pedindo, pô, Rafinha volta, tem que voltar. Rafinha e Isla, a gente tem um comparativo. Falando da situação do Rafinha primeiro, né? O empresário dele veio até o Rio de Janeiro para acertar os valores com o Flamengo. Ainda falta justamente essa parte financeira para chegar no finalmente, né? Para a gente poder dar essa notícia para o torcedor de que o Rafinha realmente voltou para o Flamengo. Está aqui o comparativo para a gente conversar, Ricardinho e Conrado. Rafinha tem 35 anos, é um pouquinho mais velho, eu não gosto de falar mais velho, mais experiente do que o Isla, que tem 32 anos. Disputou 46 jogos pelo Flamengo, enquanto o Isla 34, nenhum gol marcado, Rafinha, 2 marcados pelo Isla. O Isla deu 5 assistências, o Rafinha deu 6 assistências. E o aproveitamento do Rafinha, tudo bem que ele atuou mais, mas destaca aqui, né, 78,9%, enquanto o Isla tem 66,6%. E um título do Isla agora, o Campeonato Brasileiro, e o Rafinha conquistou 5 títulos com aquele 2019, que foi ultra vencedor do Flamengo. E o João Lucas agora vai ser emprestado para o Cuiabá, né? Então tem mais essa situação. Chegando o Rafinha, né? Então o João Lucas é uma boa emprestar para o garoto pegar a experiência. O Cuiabá fez uma excelente Série B, né? Um trabalho incrível chegando na Série A. Mas se o Rafinha chegar para ser titular, né? Para mim, na minha opinião, é um jogador superior ao Isla. Não. Para o Isla também fica mais difícil a comparação, porque o Rafinha jogou naquele Flamengo mágico, né, de 2019, onde todo mundo jogou melhor, né? Se você pegar o Bruno Henrique dessa última temporada com o próprio Bruno Henrique de 2019, aquele era muito melhor. Mas eu acho que, no geral, o Rafinha é mais jogador, sim. Além da parte de liderança, né, a parte ali psicológica do time, ele era um cara muito importante no vestiário. Então, eu acho que se ele voltar para vestir a 2 ali, ser titular. Ricardinho, Isla, então, no banco, se Rafinha voltar? Não, primeiro que é inegável que o Rafinha é mais jogador, para mim, mais lateral do que o Isla, com todo respeito ao Isla, e não estou nem falando em relação às conquistas que o Rafinha teve no Flamengo, é questão de jogo mesmo, é de análise e talvez até gosto também como lateral direito, né? Agora, a questão é, primeiro, o Flamengo vai ter os 2 jogadores. Eu sei que tem uma questão financeira aí, que o Flamengo está tentando se adequar com o Rafinha, tem um interesse, né? Agora, o Flamengo vai ficar com os 2 jogadores. Uma coisa que eu coloco sempre o Rafinha tem 35, acho, anos, o Isla, se eu não me engano, tem 32. Exato. Você ter esses 2 jogadores, lógico, eu estou falando que o Rafinha é mais jogador, de repente vai ser o titular, se é que ele virar para o Flamengo, né? Essa condição de ter o Isla como reserva dele, né? O Flamengo está emprestando o menino, o João Lucas, lateral, isso, que é um bom lateral, né? Tem o Mateuzinho, né? Também, sub-20, que é um ótimo lateral direito, jovem. Então isso o planejamento do Flamengo, é nisso que ele tem que pensar. Vai ter 2 jogadores experientes, de repente. Não, vai ter um jovem crescendo com o experiente ou na cola desse experiente para poder, em algum momento, né, ocupar esse espaço. É esse planejamento que o Flamengo deve estar fazendo nesse momento. E também eles já estão pensando em renovar com o Gerson. Na verdade, o contrato dele vai até o final de 2023, até dezembro de 2023, mas a diretoria já está planejando renovar por pelo menos mais um ano. Portanto, até 2024. E a ideia é fazer uma valorização salarial, aumentar também a multa rescisória para o exterior, para conseguir segurar o Gerson, que é um jogador que, pelo amor de Deus, faz muita diferença em campo. Para mim foi o grande nome. Claro, o Flamengo teve vários jogadores importantes nessa conquista do bicampeonato brasileiro, mas para mim foi o grande nome do Flamengo no meio-campo. Jogou muita bola, controlando, na marcação, parecendo um veterano, né? A gente tem que lembrar que ele ainda é jovem, olha lá, Sim. 23 anos, mas parecendo um veterano, comandou o meio-campo do Flamengo. Impressionante. Para ontem, essa renovação, com certeza a torcida do Flamengo tá querendo. A gente tem os números aqui do Gerson, ó, segundo o espião estatístico. A gente tem que dar sempre o crédito. Jogos, são demais. 93 partidas pelo Flamengo, 84 delas como titular, 9 vezes como reserva, 6 gols marcados e 9 assistências. Ricardinho, esse cara faz muita diferença ali para o Flamengo. Realmente ele pensa muito bem o jogo, ele lê muito bem o jogo.
É um meio-campo que a gente fala, não digo moderno, porque vou te falar que na minha geração já tinham jogadores que faziam essa função de recomposição no meio, né, de posicionamento e de chegada, de distribuição de jogada à frente, né? Mas ele tem feito isso muito bem, com muita qualidade e capacidade no Flamengo, e acredito eu, até pelo que a gente está acompanhando aí de notícia, imagina, que deve em breve ter uma oportunidade na seleção, porque se a seleção brasileira não tiver a possibilidade de convocar os jogadores de fora em algum momento, né, devido a essa pandemia, uma série de circunstâncias, né, de tirar o jogador de lá da Europa para vir para cá e tal, com certeza nós teremos muitos jogadores aí do futebol brasileiro convocados, jogadores que não estavam tendo muita oportunidade na seleção, e o Gerson é, sem dúvida nenhuma, um dos fortíssimos candidatos a ser uma opção, por merecimento. Acho que ele vem realmente desempenhando há algum tempo com a camisa do Flamengo, conquistou esse espaço, né, pela qualidade técnica e pelo desempenho dele. Eu diria até que, podendo convocar todo mundo, com todos os jogadores da Europa também, eu acho que o Gerson já passou da hora de ser convocado, né? Ele teve aquela questão de que não aceitou, né, para a seleção das categorias inferiores, o Juninho chegou a falar alguma coisa, né, que, enfim, o Tite não fala que ele não está sendo convocado por causa disso, mas fica a impressão, né, porque você pega os jogadores da posição dele, não tem nenhum consagrado na Europa que não tenha como, a posição muito difícil. O Gerson tá pedindo passagem, merecendo pelo menos uma chance, né, para ser testado. A gente falou do Gerson, que é bastante experiente, mas agora no Campeonato Carioca, a gurizada, como eu falo, a garotada, a molecada, enfim, também está tendo a sua chance de mostrar trabalho. E o Natan, que já teve várias vezes chance também no time titular, agora recebeu a braçadeira de capitão, tem 20 anos, é jovem pra caramba. É o experiente da turma agora, o Natan, mal chegou. Tá como experiente da turma, né? Pelo menos essa molecada do Campeonato Carioca. E ele falou, vamos dar uma olhadinha então num trecho da coletiva de imprensa dele. Começar o Campeonato Carioca com a braçadeira de capitão, isso é o meu trabalho que vem evoluindo. Isso demonstra que o Flamengo deposita uma confiança grande em mim. E a gente tem tudo para continuar firme e forte nesse Campeonato Carioca e ser campeão. Pressão existe em todo lugar, principalmente no Flamengo. O nervosismo é comum do atleta que sobe da base para o profissional, e eu tive isso. Mas eu tive companheiros que me ajudaram, como Felipe Luiz, Rodrigo Caio, que me passaram confiança no dia a dia, nos jogos. E eu, como um dos mais experientes no clube, o Rodrigo Muniz, o Mateuzinho, o Gabriel Batista, entre outros, estamos ali para ajudar os companheiros, quando eles estiverem nervosos, passar confiança, para que eles joguem livremente como jogam na base. Tá muito solto, hein? Falando bem, né? Ricardinho, menino leva jeito para dar entrevista. Não, ele tá bem à vontade, né? Essa juventude tem esse poder, né, de uma adaptação rápida, do entendimento rápido, né? E isso é bom para o Flamengo. O que essa garotada, e quando eu falo, nós estamos falando do Flamengo, mas há vários times hoje no futebol brasileiro, nesse início de campeonatos estaduais, têm optado por jovens, né? Jogadores da base, sub-23, sub-20, né? Uma mescla. O que esses jogadores, especificamente do Flamengo, tem que entender é que é uma oportunidade, sim, de estar num grande clube, que tem um grande time, que é bicampeão brasileiro, e de aproveitar essas oportunidades para conquistar o seu espaço, seja o Natan, seja o Mateuzinho, seja porque tem sempre espaço para bons jogadores, não importa a idade, importa é ser um bom jogador. Então eles que aproveitem essas oportunidades no campeonato estadual para poder ocupar um lugarzinho, pelo menos nesse elenco aí do Flamengo, que vem conquistando, né, há alguns anos e recentemente o último bicampeonato brasileiro. Vai fundo, Conrado. O Conrado tá assim, posso falar um pouquinho? Não, eu ia falar pode. Antes o Ricardinho tinha tocado num assunto muito importante, que eu acho que o futebol brasileiro está passando por uma transição de aprender isso melhor, que é saber aproveitar a base. Será que é interessante contratar um outro jogador, sendo que você tem um bom ali na base? Na questão para o elenco atual, né, e também para a parte financeira, né? Então, se vai trazer o Rafinha, será que vale ter o Isla e não aproveitar o Mateuzinho?
Flamengo contratou também o Bruno Viana, um zagueiro. Sim. Tem o Gustavo Henrique, o Léo Pereira, o Rodrigo Caio. E aí, o Natan, quando que ele vai jogar? Eu acho que o Palmeiras há pouco tempo mostrou isso, contratou muita gente, não conseguiu usar a base. E quando parou, né, de contratar um monte de gente, conseguiu usar a base, um monte de gente veio e aprendeu e foi muito bem, né? O time usou muito bem a base e deu certo. Então, acho que os times brasileiros estão nessa transição de aprender a gastar melhor, né, na verdade, e ao mesmo tempo usar a base. A gente tem uma imagem muito melhor agora do Alisson barbado, né? Assim, com barba, entendeu? Vamos colocar logo essa imagem? Olha, Ricardinho.